Agora nós vamos falar a respeito de um tema que é a reserva de plenário que há em relação à declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. Observe bem, essa declaração de inconstitucionalidade ela pode se dar pelo juiz de primeiro grau, e nesse caso, obviamente não há que se falar em reserva de plenário, o juiz pode, numa sentença, declarar inconstitucional uma lei, declarar inconstitucional um ato normativo ou outro, isso naquilo que nós chamamos de controle difuso de constitucionalidade, mas há a declaração de inconstitucionalidade que se dá pelos tribunais de segundo grau, tribunais superiores ou até pelo Supremo Tribunal Federal. Quando essa declaração de inconstitucionalidade se dá pelos tribunais, é necessário que ocorra por meio do plenário, do pleno. Então, aqui eu tenho a chamada reserva de plenário quando há declaração de inconstitucionalidade pelo tribunal. Vejamos o que nós temos no artigo 97. Olha a literalidade. Nós vamos abrir o quadro todo aqui para a gente conversar sobre isso. Olha, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros de um órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou um ato normativo do poder público. Então, maioria absoluta de quem? Do pleno ou maioria absoluta do órgão especial. Então, maioria absoluta do pleno ou do órgão especial é que poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, tá certo? Essa é a reserva de plenário que nós temos no artigo 97. Lembrando, não há que se falar em reserva de plenário quanto à declaração de constitucionalidade. Mas aqui nós vamos abrir um parênteses só para destacarmos um ponto. Dentro dos tribunais, nós temos os órgãos fracionários. Nós vamos encontrar dentro dos tribunais as turmas, as seções. Essas turmas, essas seções são órgãos fracionários, compostos por um grupo, cada uma delas, por um grupo de membros do tribunal. Então, quando eu olho para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo tem duas turmas, a primeira e a segunda, cada qual composta de 5 ministros. Muitas vezes, o que tem feito? Os tribunais, por meio dos órgãos fracionários, olha o que eu vou dizer, têm deixado de aplicar uma lei, mas não declara a sua inconstitucionalidade. Então, está dando ali, na verdade, uma curva do princípio da reserva do plenário, fazendo, olha, eu não vou declarar inconstitucionalidade, mas eu não aplico a lei neste caso. O Supremo Tribunal Federal ele repudia esse comportamento. Ele diz o seguinte, olha, a decisão proferida por um órgão fracionário que deixa de aplicar uma lei, mas não a declara inconstitucional, não enfrenta esse tema, com o propósito de não levar o tema ao plenário, na verdade é dita uma decisão que deve ser anulada. Então aí eu tenho problema na decisão. Então, artigo 97 da Constituição Federal fala da reserva de plenário.